Primeira coisa que nós precisamos entender é que o elevador não prende ninguém. O elevador protege. O objetivo do elevador, quando você está lá dentro e você, porventura, ficou retido, é proteção. Ele está assim, tem algo errado na minha viagem, tem algo errado nas portas, tem algo errado na força que está entrando. Então eu não vou sair do lugar enquanto eu não tiver a plena certeza de que você vai estar seguro. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial e patologia das construções civis. E como você sabe, toda semana a gente tem um convidado especial aqui para poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje, irmão, a gente vai falar de um papo que eu tenho certeza que você tem dúvida, que você utiliza ele todos os dias. A gente vai falar sobre elevadores. Eu tô aqui com o Rafael Sampaio. Irmão, obrigado, cara. Rafael, obrigadão, velho. Realmente, elevador é um tema bem elevado na cabeça das pessoas. Demais, é um sobe e desce todo dia. E todo mundo tem uma dúvida, cara. Sempre. Todo mundo tem uma dúvida sobre elevador. E vamos sanar todas possíveis aqui neste podcast sensacional que é o seu. Pra cima, pra cima. E eu tô também aqui com outro convidado, irmão. Show de bola. Marcelo, do Eu Amo Condomínio. Cara, pô, tô feliz. Que honra. Eu acho que a dúvida que vai ser mais legal a gente esclarecer que é aquela que aperta o botão, né? 3 vezes, assim, a pessoa quer descer, aperta 3 vezes como se o elevador fosse chegar mais rápido. Né? Eu adoro. Mas não funciona isso, não? Não funciona. Já quer começar por essa? Não, a gente tem que começar logo com a mais polêmica, hein, Priscila? Vamos nela. Qual que é essa? Qual seria? Porque eu tenho várias aqui. Você já tem uma já no gatilho, né? Já. Elevador. É normal ele ficar parando, travando? E o que a gente faz, cara, quando o elevador trava? Vamos lá, então. O elevador ele é um meio de transporte, né? O primeiro ponto é esse. Então você tem ali a atuação da máquina e do ser humano. Então, normalmente, o que faz o elevador parar, ele é ou uma ação externa ou algum problema técnico. Perfeito. Certo? Então vamos lá. Por que o elevador parou? Pode ter sido por excesso de peso. Tá lá a plaquinha informando quantas pessoas, qual a capacidade tem que ter ali. Obedeça. Fora isso, a gente tem que avaliar as questões técnicas. Pode ser uma queda de energia, entendeu? Pode ser também um problema técnico do equipamento. Não é normal você ter um veículo que fique parando. Então, se existe uma demanda agressiva, assim, olha, toda semana meu elevador está parando, tem algo errado. Aí precisamos realmente avaliar com carinho o que está gerando esse número elevado de paradas. Então, não é normal que o elevador fique parando. Perfeito. Porque... Vai lá. Eu tô com uma dúvida aqui, Exal. Manda. Tá aqui. Só tô olhando aqui. Deixa eu perguntar um negócio. Quando eu preciso trocar ou fazer um retrofit, que você fala que é uma... Modernização. Uma modernização. Quando que qual que vai ser meu parâmetro técnico para saber qual que é a melhor escolha para um edifício antigo, por exemplo? Perfeito. Partimos do tempo de uso do equipamento. Naturalmente, como um carro, o elevador ele vai passando os anos e aí ele vai ficando ali defasado tecnicamente, Marcelo. E aí há a necessidade de atualizar o sistema, o cérebro do elevador, que é o quadro de comando. Eu não sei se você já percebeu alguns elevadores que você tem assim um solavancozinho. Uhum. Então, esse tipo de elevador é um elevador eletromecânico. Ele tem contatos de carvão, ele ainda tem fita seletora, ou seja, ele não é um equipamento microprocessado. Ele precisa ser atualizado. Então, normalmente a modernização se dá pela idade do equipamento, que vai acusando através do número de chamadas, do número de paradas, do desconforto e também o consumo de energia, que acaba sendo bem mais elevado nos elevadores antigos. Então, assim, este é o momento que você começa a pensar em modernizar. E vamos modernizar. Aí vem com quem, com qual empresa, qual tecnologia eu vou utilizar. Aí é um outro momento, que é um momento um pouco mais comercial, mas sim, idade, número de paradas, isso são sinais de que, vamos começar a pensar na modernização, que é um valor agregado alto, e o condomínio precisa se preparar para isso. Entendi. Então, não necessariamente eu sempre preciso trocar tudo. Às vezes a solução pode ser modernizar algumas peças ou algum sistema. Basicamente, a modernização, quando nós falamos de modernização no mercado dos elevadores, ela compreende o seguinte: o quadro de comando, que seria o cérebro do elevador, junto com ele vamos lá com a espinha dorsal, todas as fiações de cima a baixo e ali os botões de dentro da cabina e os botões de fora da cabina. E ali você tem também um conjunto de fiação em cima do topo do carro e basicamente a modernização é essa.
tecnológica. Aí, naturalmente, nesta onda, nós precisamos aproveitar o momento e trabalhar algumas atualizações de normas vigentes. Perfeito. Aí você pode trabalhar uma coisa que é muito importante, você que vai modernizar. Os moradores, os proprietários, moderniza o elevador, mas cadê? Porque não fez o embelezamento. Continua a mesma Bom, esse caminho, elevador cara. continua Daí velho, não, eles não não muda, não dá. Eles não estão vendo. Fez uma maquiagem. Fez uma não, na realidade Nem não maquiagem, fez a não fez. maquiagem. Não Não só fez. o corpo, só a estrutura. Então, assim, basicamente, você não precisa trocar tudo. Você troca a parte Sim. tecnológica do equipamento, a parte microprocessada, os botões, e é, sim, válido fazer ali um revestimento novo lógico. design. Aí entra a maquiagem. Aí tem que entrar uma boa maquiagem para que as pessoas tenham a percepção Pra da poder modernização. sentir, cara, porque Pra imagina. sentir. Imagina, você modernizou, fez um investimento, mas não parece. Não parece. Porque o usuário não vai lá na casa de máquina. Ele não vai, ele não olha dentro do poço, ele não vê nada daquilo que realmente custou o mais caro, inclusive ele não enxerga. Então é relevante você entender o seu público na hora de fechar a modernização. E sim, incluir a parte de embelezamento, por quê? Porque a percepção ela vai ser muito mais agressiva e a valorização. Partimos do princípio que o elevador ele faz parte da sua casa, ele é o hall de entrada no seu apartamento. Então temos que ter um elevador bonito e ao mesmo tempo, né, uma casa bonita para receber as pessoas. E ali a gente tem uma série de itens que a gente pode compor nessa modernização. Podemos trocar aquela porta batente, aquela porta eixo vertical, por uma Perfeito. porta automática. Bacaninha. Podemos fazer ali todo um sistema de iluminação novo, podemos colocar toda a questão de biometria, olha, quero ter mais segurança, então você coloca ali um sistema de leitura de digital, ou tag, ou senha, enfim, aí o infinito. E é possível fazer isso em qualquer elevador, de qualquer empreendimento, em qualquer edificação. Positivo. A tecnologia hoje ela é totalmente adaptável aos elevadores existentes, certo? Por quê? Porque nós não estamos mexendo na parte mecânica e na parte estrutural do elevador. Então aquela caixa de ferro, a armação, as guias, o contrapeso, o ferro, tudo continua. A máquina e o motor, tudo continua. Porque o sistema de tração, a força bruta, ele é um escravo do quadro de comando. Perfeito. Então eu vou ter um inversor de frequência, eu vou ter um Perfeito. encoder. Então a inteligência começa a mandar melhor no sistema de tração. E sabe o que vai acontecer? A durabilidade de do cabo de aço, da polia, do freio, ela é aumentada agressivamente. Porque o elevador, quando é modernizado, ele tem lá um processo de inversor de frequência que ele arranca, chega na velocidade nominal, reduz, você está lá na quinta marcha, quarta, terceira, aí ele para. Quando ele para, pelo motor, aí ele aciona o freio, trava ali. A viagem é muito mais confortável. Ele vai modulando ali a corrente que ele envia para poder não precisar gastar tanto. Exatamente. Tanta frenagem. Exatamente. Animal, velho. E isso qualquer elevador de qualquer prédio hoje é possível. Obviamente que às vezes o cliente, o condomínio, não, eu quero um equipamento 100% novo. É possível fazer. Você vai ter que arrancar tudo, deixar a caixa, aí é um outro momento. Por quê? Porque quando se fala de uma troca total, existe uma situação de alvenaria que precisa ser respeitada. E hoje a grande maioria dos elevadores são sem casa de máquinas. E é diferente a estrutura por um elevador totalmente novo do que por um elevador existente. Você tem outras perguntas, cara? Eu tenho mais. Eu tenho uma. Manda. Sabe o que é importante esclarecer para o nosso lado aqui de administradora, de síndico, para os síndicos cara. que estão assistindo? É que o trabalho que o Rafael faz, ele é muito importante, as pessoas confundem ele como... Ele não vende produto, ele vende, ele prepara o condomínio para comprar o produto certo. Perfeito. Então ele não tendencia para nenhuma marca, ele vai adaptar o condomínio na necessidade e aí ele vai buscar no mercado a melhor solução. E isso gera uma economia, uma segurança. O trabalho do consultor tinha que ser... Acho que em todos os condomínios eles deviam ter como obrigação. Concordo. Assim. E os síndicos ainda não entenderam. Então o que acontece? Recebe nós, lá da administradora, olha, eu quero uma cotação, uma modernização do elevador. Aí a gente pega a empresa A, B, C e D, né? E entrega na mão dele. Lógico, cada um vai vender o seu peixe. Não tem... Agora a pergunta é, será Qual é que melhor? o que está sendo vendido E aí? é o melhor? Então, assim, o trabalho que ele faz, pelo menos a gente tem uma parceria muito grande com a empresa dele, e tem salvado aí muitos e muitos prejuízos e acidentes, enfim, e gastos excessivos que não precisavam ser feitos, porque o consultor antecedeu e vendeu a coisa certa pro condomínio certo. E ajuda muito no seu trabalho, no trabalho do síndico, porque é aquilo que você falou, quando a pessoa que não é técnica, o síndico, vai pegar um orçamento,
ele vai ter 3, 4, 5 e cada um vai vir com escopo, cada um vai vir com um descritivo. O que eu preciso, não né? É banana com banana, não é banana com morango, perfeito. né? E isso dá uma diferença no bolso do condômino lá na ponta, na hora de pagar. E ele é meio que um herói ali do condomínio, viu? Então me salva de outra pergunta. O herói do condomínio. Manda uma cabeluda, por favor. Aqui tem uma, hein? Deixa eu te perguntar, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Lá em Belo Horizonte... Os nossos podcasts são quase consultorias, cara. Lá em Belo Horizonte a gente tem muita edificação antiga, né? Aqui a gente tá numa cidade que tem muita prédio novo. Eu tô vendo só prédio novo nesse lugar aqui, né? E o que acontece? Antigamente não era comum em prédios de médio, padrão e baixo a instalação do elevador. Não era comum. O que tá chegando uma demanda gigante no meu escritório? Priscila, quero instalar um elevador num prédio que nunca teve elevador. Perfeito. E aí? Vamos lá. Que eu faço? Primeira coisa é a tua planta junto à prefeitura, né? Então, assim, a tua área privativa. Eu posso trabalhar dentro dessa área, porque é muito mais fácil você fazer um poço externo do elevador, só que nós temos que ver se aquele poço externo vai dar o acesso para as áreas comuns do condomínio. Então, assim, se você tiver a estrutura interna ou espaço interno de mais ou menos ali 1,5 por 1,5, vai depender muito de quantos apartamentos tem, do cálculo de tráfego que será feito, certo? Então, é sim, totalmente possível, totalmente viável. O maior empecilho é a estrutura do prédio existente, entendeu? Aqui mesmo, nesse bairro que você está, tem um prédio aqui que tinha uma boa área externa e esta área externa, a lateral do prédio, que é onde era o corredor principal, dava para colocar ali o posto do elevador e pronto. Hoje o prédio tem um elevador lá. Faz-se com estrutura metálica, bem tranquilo, uma obra fácil de fazer e realmente faz toda a diferença você ter um elevador num prédio antigo. O empecilho é onde colocar esse elevador dentro desse prédio. E precisa, obrigatoriamente, eu estou perguntando porque os prédios, por exemplo, o verde e amarelo, em São Paulo, a parte do interior de São Paulo, é obrigatório para poder aprovar na prefeitura uma previsão de elevador. É obrigatório a previsão. Eu preciso obrigatoriamente ter aquele fosso que desce o elevador. Perfeito. E se for preciso, o que como construtora, pensando também como construtora, porque a parte de projetos vai demandar muito na parte de síndico, na parte de manutenção, enfim. O que eu preciso deixar ali liberado para conseguir descer um fosso? Porque, às vezes, a influência do bloco de fundação, por exemplo, a influência do baldrame pode inviabilizar a execução de elevador, não é mesmo? Pode sim. Vamos lá. Primeiro ponto você está na sua última laje, seja o subsolo, seja o térreo. O elevador, ele precisa ter pelo menos 1,5 metro a mais para baixo. Por quê? Por questões de segurança. O elevador, ele tem um deslize, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Lá nesse poço, nós vamos ter uma mola ou um amortecedor hidráulico. Porque, dadas as exceções, diga-se de passagem, o elevador ainda é o meio de transporte mais seguro. Se esse elevador, ele de repente descarrilhar, se esse elevador de repente tomar uma velocidade acima da média, existem dezenas de itens de segurança que impedem isso. Mas se ele for um pouco acima da medida, ele vai ter ali um local para o amortecimento dele, que não vai ser no nível da laje. Ou seja, quando ele chegar lá no fundo, literalmente no fundo do poço, ele não vai afetar nada ao redor. Entendi. Entendeu? Então, Perfeito. assim, temos que ter. Há inúmeras reclamações sobre infiltrações nos postos de elevador. São Paulo, São José, Minas, é normal. É o que mais tem, né, velho? Existem soluções, mesmo com a falta de controle da infiltração, a gente consegue criar ali uma solução junto com as empresas que fazem a manutenção. Realmente o Marcelo colocou muito bem. Nosso papel é ser o braço direito do síndico, ser o braço direito da administradora para o tema elevador. Nós não tomamos a decisão final, mas como esse mundo é muito ímpar, muito peculiar, nós estamos ali com todo o know-how técnico, comercial e financeiro do mundo elevador. Eu costumo dizer que nós temos uma noção 360 deste mundo. Para quê? Para que o condomínio se sinta à vontade e não ser levado simplesmente porque a empresa A ou B disse que é a melhor opção. Perfeito. Nós defendemos o interesse do condomínio. Perfeito. E sim, não tem como não ter poço. Tem que ter poço tanto para baixo como tem que ter um espaço maior para cima dentro do poço, devido aos limites que eu preciso ter de fim de curso. Entendi. Pô, pessoal, eu tive um insight aqui que é engraçado. Nós levamos muitos anos para convencer os condomínios que não dá para administrar sem um advogado. Hoje é a coisa mais comum. Hoje tem Faz até parte. eles até assumiram o condominialista, advogado condominialista, o especialista no direito condominial.
E agora é legal. E outra coisa que não pode as administradoras venderem serviços advocatícios junto. É venda casada, não pode. Ó, não Tem sabia que ser disso. cada um. Não pode. Ele perde a OAB e tudo mais. E agora, graças a Deus, graças ao trabalho como o Rafael e outros consultores, os síndicos estão entendendo que não dá para fazer uma administração de condomínio sem ter o consultor do elevador. Perfeito. Tem que ter a perna da engenharia ali, faz cara. parte. Faz Vou parte. puxar a sardinha pro meu Total. lado. Não tem como fazer uma boa administração de condomínio sem um engenheiro. Aí eu ia falar no meu isso. caso, engenheira, né? Ué, Ô, Priscila, eu ia chegar lá. ele tava só preparando o terreno, Priscila. Ele tava assim, chegando no primeiro lugar já. Aí eu já coloquei. Ô, Priscila, o cara tava preparando Não, o terreno. e assim, olha, a gente fez um programa inédito no Brasil, é um condomínio, fazer um mexão aqui, que inclusive é assim, é um checklist, tem que ter o AVCB, o SPDA, tal, e o laudo de engenharia. Animal. Se ele não tiver o laudo de engenharia, ele Animal. não recebe o selo de qualidade. Então, o condomínio tem que contratar um engenheiro civil, fazer o laudo, porque daí ele vai conseguir pontuar e, inclusive, é reconhecido pela Fundação Vasolini. Tem um reconhecimento, uma grande certificadora. Você faz parte do escopo, viu? Você já tem esse selo, você já trabalha com esse selo. Lançamos agora esse ano. Era uma coisa que a gente tava discutindo, né, Priscila? Um selo pros condomínios. Tem que ter um selo pro condomínio. Tem que ter Ah. mesmo. É. Agora já tem. Olha aí, que show Que de legal, bola, né? velho. É. Animal, Não, velho. e só Animal. respaldando aqui o trabalho da Priscila, nós fomos presenteados aqui com uma obra sensacional, Desconstrução, da Vistoria e Inspeção da Engenharia Cadê? Civil, É ali? cuja autora nos prestigia aqui nesse Manutencast. Obrigado, Priscila. Eu não tenho dúvidas que é uma leitura Com autógrafo e tudo. ó. obrigatória para você que nos assiste aí e ter uma noção, porque realmente é a nossa casa, é o nosso lar. É. Então, assim, o prédio, o condomínio, a campanha, né? Ame um condomínio, né? Eu amo. Mais amor nos mais condomínios. amor nos Hashtag, condomínios. a nossa Hashtag mais amor nos condomínios. Isso está envolvendo todos e tudo que está ali naquele momento, no teu dia a dia. Então, assim, eu entendo a capacidade maravilhosa que o síndico tem de administrar, de gerir, psicólogo, advogado, tudo. Mas você não tem um conhecimento técnico aprofundado em tudo. Não Você tem vai até a como, página cara. 14. Não tem como. Então, o condomínio, o conselho precisa entender isso. Porque no final das contas, só você, síndico, responde. E detalhe, Exatamente. você não é contratado, você é eleito. Então, assuma essa postura e faça o melhor para o seu condomínio com os melhores profissionais. Por quê? Porque é a casa deles e precisa ser tratado com todo carinho. Perfeito. Faça-o entender isso. E se não tiver a condição de fazer sozinho, eu não tenho dúvida, segue lá a revista Manutenção Predial, o Felipe, milhões e milhões de conteúdos, Aí a Priscila aqui, o Marcelo, 150 anos de condomínio, de administração, o cara é um Que bom, monstro. acabou comigo aqui. E eu fico aqui humildemente à disposição para os elevadores. E, cara, olha só como é que é isso que você falou. Concordo totalmente. O síndico não tem conhecimento, nem precisa ter, não tem como, porque você trabalha com elevador quantos anos? Cara, 30 anos. Não, quase isso. Eu nem tenho 30 anos de 30 anos idade. de elevador, cara. 30 anos subindo e Tô descendo. chegando nos né? 20. Eu digo assim, ó, minha Altos e vida, baixos, minha né, vida desse é um cara. sobe. Depois que eu entrei nessa caixa que sobe e desce, eu não consegui mais parar, entendeu? 30 anos, cara, de Não, eu elevador. tô chegando nos 20. Priscila, quanto tempo de patologias, de inspeção? De engenharia, eu vou fazer 16 anos. E de patologia, 10 anos agora. Nossa, começou a estudar com 12 anos Eu na falei pra faculdade? você. Então, eu já começava, já era pequenininha, já Foi tava lá. tapeado. Gente, isso é dermatologia, tá? Fica a dica. arroba doutora. Exatamente. Eu trabalho com manutenção predial também há 15 anos. Então, como que o síndico vai conseguir ter toda essa bagagem? 30, Não tem como. 20, 15, é impossível ele ter todo esse conhecimento. Então ele tem que contar com o apoio de pessoas Os que... especialistas. Vocês já ficaram presos no cara. elevador aqui? Já. Eu já fiquei também. Já ficou preso no elevador? Fiquei suando, fiquei nervosa, minha boca ficou branca, minha mão ficou... fiquei sem ar, Não, cara. E era bom Você- você contar, porque acho que esse também é um grande problema que a gente enfrenta, que as pessoas não ser proativas, principalmente zelador, que quer mostrar conhecimento e já quer arrancar a pessoa ali de dentro. Vamos lá então. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o elevador não prende ninguém. O elevador protege. O objetivo do elevador, quando você está lá dentro e você, porventura, ficou retido, é proteção. Ele está assim, tem algo errado na minha viagem, tem algo errado nas portas, tem algo errado na força que está entrando. Então eu não vou sair do lugar enquanto eu não tiver a plena certeza de que você vai estar seguro. E eu só vou conseguir fazer isso com uma ajuda externa. E essa ajuda externa ela é especialista, ela é do técnico. Então você que nos assiste, fica a dica. Só quem pode retirar o passageiro retido
é a empresa que faz a manutenção ou o corpo de bombeiros. Síndico, síndica, gestor de condomínio, não tenha a chave do elevador no seu prédio, porque a norma é clara. Os acidentes diminuíram absurdamente com o elevador depois que os resgates mal sucedidos pararam de acontecer. E hoje o que acontece, infelizmente, quando acontece acidente, são com os técnicos. Então, o elevador não vai faltar o oxigênio, pode estar com a carga máxima. Relaxa, é difícil, você ficou sem ar, você ficou nervoso, você quase desmaiou, é chato. Chão, cara. Mas você não vai ali ficar sem ar, você tem que controlar. E você que está fora, a melhor forma de você ajudar é proativo. Olha, já chamei o técnico, ele já está a caminho. Todas as empresas, prioridade 0, passageiro retido. Prioridade 0. O técnico pode estar no teu prédio, no prédio ao lado, fazendo a modernização, fazendo um retrofit, ele para e vem, retira o passageiro, deixa o elevador parado enquanto a equipe que vai consertar vai fazer ali o seu trabalho. Então, Animal. Isto é o conceito. O Animal. elevador não prende, ele te protege. E pense nisso se porventura você tiver essa experiência. Animal. É uma colocação pesada, é muito sério isso. A gente já ouviu, né? É chato de falar de pessoas que foram dilaceradas, enfim, crianças e tudo mais. Pois é. Mas eu tenho uma história engraçada. Eu fiquei preso. Cases de elevador. Eu com a minha esposa. Essa você põe no preto e branco, Não, né? Fez agora, cara, mas essa foi recente. Eu e minha esposa. Parou o elevador lá no outro prédio. Parou o elevador, aí... Pô, o que aconteceu, né? E veio a vozinha lá do pessoal olha, a gente já acionou, eles vão levar uns 20 minutos, porque estão fazendo não sei que operação, acho que estavam tirando outra pessoa presa e tal. Dia de chuva, Alguém alguma coisa zebra, assim. além de Aí vocês. ficou só eu e ela sozinho, né? Falei assim, Só que o amor. aí a gente falou Agora- assim, faz um favor pra gente, dá pra desligar a câmera e apagar a luz? Aí sim, garoto! É aquele fetiche, aquela fantasia. É a hora e agora. Fala só um negocinho assim. Aí veio a resposta, infelizmente não. Aí ficou os dois lá sentados, né? Tem pessoas, tem uns vídeos interessantes aí. Imagina. Eu já soube, olha a fofoca aqui, né? 24 anos de administração de condomínio. muita. Se somar a época que eu datilografava na máquina de escrever pro meu pai, dá mais de cara. 30. Olha Que máquina isso, de velho. datilografia, o que é isso? Mas ouvi uma história de um cara que ele deu um beijinho numa secretária ali. E aí uma pessoa do Pessoal mal lá, ali levou aquilo a conhecimento da família e Pô, tudo. Foi sacanagem, feio. meu. A câmera nem funcionava direito nessa época, era a câmera preto e branco, e o cara ainda conseguiu desvendar quem Pra que fazer era, a meu. desgraça ali funciona, né? Sacanagem, bicho. Tinha que contar umas histórias assim, né, gente? Acho que mais Não, parte cara. Mas eu vou voltar vocês aqui pra minha sabatina. Enquanto eu Manda. Vai. Você sabe que eu trato infiltração, né? Então, posto de elevador, cara, eu ia entro falar, muito em posto de esqueci, elevador. cara. Caramba. Eu que faço verificação de injeção, qual que é o produto que vai aplicar, enfim. O que a gente precisa fazer, já que você tá aí nesse meio muito mais tempo do que eu? Mais ou menos. Tem 20 anos só. Ele pinta o cabelo, viu? E a sobrancelha. Oi, ele não é o primeiro que fala isso não, hein, Rafael? Eu tô começando a acreditar. Que isso, cara? Não é o primeiro que fala Gente, isso não, cara. homem tá Eu já pior ouvi. do que mulher. O que é isso? Vamos tornar esse negócio mais sério? Mais por sério, favor, vamos por lá. favor, Isso engenheira. já. Despreza esse pessoal aí. Porque o que a gente normalmente vê é que essas falhas de estanqueidade estão relacionadas à etapa de projeto. Sim. É uma qualidade errada, uma qualidade ruim do concreto que vai fazer ali o fechamento, a impermeabilização, enfim. Você já chegou a mensurar a relação de custo de uma falha de um projeto em relação a um elevador, uma falha construtiva que pode gerar para um elevador? Vocês já chegaram a fazer algum tipo de levantamento dessa forma? Normalmente, quando chega... Eu costumo dizer para minha equipe que de nós não passa o problema com o elevador. Aqui é o limite. Nós adoramos um desafio, e vocês até conheceram um construtor, cliente nosso aqui, que teve um desafio sensacional e de nós não passa. Então, assim, quando você tem... Quais são os maiores riscos? Primeiro que, na obra, o projeto do posto do elevador é entregue pela fabricante. Quem vai vender o elevador entrega o projeto. Então, você tem que seguir exatamente ali as indicações do fabricante. Então, o primeiro ponto é você seguir ali aquela regra. Aí você já foge ali de um erro de tamanho, que é onde pode ocorrer o maior prejuízo.
é você fazer um poço e, de repente, no caminho desse poço, ele ficar um pouco menor. Dá um ajuste? Dá, mas e quando o poço está inteiramente fora da medida? Então, eu já tive casos onde o cálculo de tráfego exigia um elevador maior, com uma velocidade maior, só que não cabia. Não tinha como colocar. Foi uma falha da construtora em não ter essa negociação antes. Ela fez o poço e disse, não, tá pronto, agora põe o elevador. Só que o cálculo de tráfego não passava. E aí nós fomos acionados e realmente, praticamente a empresa fez um elevador. Eu digo assim, o elevador ele tá tão no limite ali que cada centímetro daquele poço é milimetricamente medido. E hoje é um sucesso aqui, um elevador de alta velocidade, funciona bem, colocamos roller gates, que é uma roda que fica na guia, não são corrediças, entendeu? Então, os maiores prejuízos, eles estão atrelados às medidas. Muito raramente a questão de outra situação que vem assim, é uma infiltração ou coisa do tipo. A medida ela é fundamental para você que está construindo, respeitar rigorosamente e documentar tudo isso junto à empresa que você vai escolher para comprar o seu equipamento. Perfeito. Ô, Rafael, uma vez o Lucas aqui, ó, esse jovenzinho Lucas aqui, ele me contou uma história, cara, que eu falei, eu vou perguntar para a pessoa certa, ele vai me responder se isso realmente é fato, se isso é correto. Ele falou assim, ó, uma vez, acho que o professor, cara, o telefone sem fio, ele falou, professor me disse que o elevador tem 7 cabos a mais do que o necessário, 7 vezes a mais, ou 10. Qual que era? Conta aí. Eu queria saber isso também, já ouvi falar. Você falou, fala aí, qual que é a história? A história que eu te contei é do espelho. Não. O professor da faculdade, a pessoa colocou o espelho, o engenheiro colocou o espelho e foi para aumentar a velocidade do ventilador. Do elevador? Para a pessoa, quando ela entrava no elevador, ela falava que o elevador demorava. Quando ele colocou o espelho, a pessoa entra e fica se olhando. Sim. Então o tempo passa rápido. E a pessoa achou que ele tinha, na verdade, retrofitado o elevador, mas na verdade não. ele só pôs no espelho. Perfeito. Olha só, o espelho... Mas depois fala do cabo, porque é uma dúvida minha, então se não foi você, alguém me falou isso, então, cara. Eu tenho essa curiosidade também, hein? O cabo de aço, normalmente ele tem o elevador dependendo do modelo, até porque hoje em dia não se usa mais cabo de aço, se usa cinta, né? São cintas que fazem esse movimento de tração, o elevador subir e descer. O cabo de aço ele já está aposentando, entendeu? É um tiozinho, cara. Já é um tá tiozinho ficando já. Aí Tem muito. Mas assim, normalmente o elevador ele vai ter de 3 a 32 lances de cabo de aço, dependendo da velocidade, da capacidade. Não, sim. Mas, por exemplo, um lance de cabo de aço consegue sustentar esse elevador com carga máxima. Se todos quebrarem. E ele tem no mínimo 3. Ele tem no mínimo 3 a 4. Brutal. Entendeu? Então é tranquilo. Brutal. Então, a segurança do elevador é absurda. Para cair, então, Não, o elevador... É quase impossível. É quase impossível um elevador cair só se a laje romper, na grande maioria dos casos. Isso é muito difícil acontecer, até mesmo porque existe ali, se espera que esteja fazendo uma manutenção preventiva, preditiva e corretiva. Perfeito. Entendeu? E sobre o espelho, é muito legal falar sobre o espelho, porque o espelho ele faz parte da norma. Porque o espelho ele tem uma função primordial para a pessoa que se locomove com cadeira. Ele funciona como retrovisor. O cadeirante, normalmente, ele entra de frente. Então, ele tem ali aquela função, né? De olhar como se fosse o retrovisor para que ele possa... E tá previsto na norma? Tem. A norma fala sobre... Que isso? Acessibilidade no que tange a utilização dos espelhos para ele ter essa função e auxiliar o cadeirante, certo? Além disso, ele auxilia na segurança, fazendo reflete a câmera. Legal. Ele ajuda bastante, né? Para que a viagem se torne mais confortável e menos demorada com o espelho. Aí, sempre aquela selfie do elevador, aquele último arremate. Maquiagem. Você faz, né? Aquela maquiagem que você faz bastante, entendeu? O arremate. Então, assim, o espelho, ele tem essa função, além de você, né, dar o último capricho, ele tem essa função para que a pessoa que tem ali a sua dificuldade de locomoção tenha uma visão mais ampla do elevador. Na hora de fazer nunca ia imaginar um negócio desse, Por cara. isso que a gente tá aqui. Nunca, velho. Não sabia. E faz total sentido você ouvir isso. Faz total sentido, O que... Vamos supor, o elevador, o prédio é novo. Perfeito. Novinho, tá ali no primeiro tempo de garantia do elevador. E o elevador começa a apresentar problema frequente. Tá apresentando muito problema. A luz começa a piscar, o elevador começa a parar com frequência. O que fazer primeiro? Quais que são os passos a fazer, considerando que ele é novo? Não era para apresentar isso, é igual um carro zero, né? Fica tranquila. E de onde sai isso? Assim, eu tenho uma pista, vou falar assim, porque o pessoal usa muito elevador na etapa de obra, né? Sobrecarrega demais o equipamento lá na etapa de obra e... É isso aí. Mas e quando isso não acontece? Quando não sobrecarrega, o elevador nunca foi usado? Vamos lá. O sucesso do elevador está 99% depois da entrega.
Então, no momento que você recebeu o elevador e instalou, sim, nas obras eles são muito utilizados. Uma coisa é entrarmos nós 4 dentro do elevador, todo mundo aqui é magrinho, vai dar o quê? 100, 120 quilos, né? Chutando Que assim delícia. alto. De músculo, né? Olha o povo que tá tudo mentindo, idade, tá? Outra coisa é você entrar com peso. 5 sacos de cimento. Ele não ocupa um espaço físico grande, mas o peso é relevante. Perfeito. Então, a obra, além dela ter esse uso um pouco mais agressivo, ele também tem muito pó. Microprocessado, desde o quadro de comando, ao operador de porta, ao sistema por trás dos botõezinhos. Então, o excesso de pó também, a sujeira, ela fica ali impregnada e isso vai gerar um problema mais cedo ou mais tarde. Então, assim, a primeira coisa que você percebe num elevador novo é a viagem. O saculejar. Por quê? Porque ele foi realmente muito utilizado na obra. E aí você começa a pensar. Todos os nossos clientes, quando são construtoras, nós temos um roteiro. Desde a compra à entrega. Então, vai usar na obra? Vai. Então, a gente prepara o elevador para usar na obra. Perfeito. E antes que ele chegue na mão do condômino, do usuário final, daquele cara que pagou pelo elevador novo, tem toda uma limpeza geral a ser feita. E, inclusive, nós já estamos mantendo a proteção que é feita na obra, porque quando o morador, o proprietário assume, ele faz reforma, agride do mesmo jeito. Então, assim, isso tudo tem evoluído com o nosso trabalho, com a nossa consultoria. Para quê? Para que o cliente receba no final o elevador o menos desgastado possível das obras. Rafael, mas esse elevador que ficou parado, ninguém ligou ele, só ligou ele na hora de entregar para o cliente. Ele ficou parado, mas ele sofreu com tudo ao redor, certo? Ele sofreu com a sujeira, ele sofreu com o prédio, com o passar dos anos, ele também vai... Ele vai assentando, entendeu? E, óbvio, né? O fato dele não ter sido usado na obra de construção não significa que ele não está sendo usado na obra dos apartamentos, entendeu? Então, assim, se a consequência for a obra, beleza. Agora, se a consequência for a montagem, aí nós temos uma patologia grave. Por isso que nos nossos clientes nós recebemos o elevador e tem um teste bem legal do elevador. Quer ver se o elevador tá bom? Você pega uma moeda de 50 centavos, coloca assim bem no meio, em pé, a moeda. Vai lá para o último andar. Ele tem que subir, depois descer e a moeda ficar em pé. Não, Que mas louco, eu vou ter que fazer isso, Pode cara. fazer. Eu vou ter que fazer assim em algum elevador. Vou fazer no cara. meu prédio quando eu chegar em Não. Belo Horizonte. Pode fazer. Não, cara. E ela fica em pé? Fica em pé. Ah, Tem tá louco. vários. Nós fazemos isso. Sério, cara? Fazemos Que louco. isso. Caraca. Vou fazer, vou gravar lá em Alinhamento Belo Horizonte perfeito. e vou te marcar. Alinhamento perfeito. A moeda Vamos tá em fazer pé ou isso. caiu, cara. A Com moeda, ó, certeza. Tomara que a Desafio. moeda caia. Porque aí você me liga. Vamos fazer isso Rafael, pegar, consultoria. cara. Desafio de toda a moeda de 50. Vamos fazer todo mais mundo 4. fazendo. Aqui louco, pode fazer, aqui cara. eu fiz, sabe? Esse prédio aqui a gente tava, entendeu? Agora imagine, um prédio que de 5, 6 anos atrás, se continuar assim, perfeito. Entendeu? Mas Show de uma bola. pergunta, até que estão com os especialistas aí da patologia do elevador, no caso de um processo com a construtora e tal, o laudo que tem que ser apresentado junto ali é com o engenheiro ou com o consultor do elevador? Como é que isso Depende do problema, né? No que tange elevador, eu vou te ser bem sincero, no nosso trabalho, nós buscamos sempre o acordo, só que antes de eu chegar na construtora, eu tenho a empresa que cuida da manutenção. Parte-se do princípio que toda a responsabilidade está sobre aquela empresa. Perfeito. Então, aquela empresa é que tem que dar as soluções e nós estamos ali para apoiar as empresas. O pessoal até acha, nossa, Rafael, as empresas devem te odiar. Não, não. Quando eles entendem o nosso papel, que nós somos o braço direito Parceiro. do síndico para esse tema e que nós entendemos do negócio que eles atuam, nossa, o cliente recebe o melhor do mundo dos elevadores. Entendeu? Porque eu também entendo o lado do cara. Eu já fui técnico, eu já tive a minha empresa. Eu trabalhei na multinacional e tive a minha empresa de manutenção. Então eu vivi os dois mundos. Tanto na área técnica quanto na área comercial, passei por vendas novas, enfim. O que é o legal? Cara, o legal é o cliente chegar em casa, apertar o botãozinho dele e ir para casa. Legalzinho, pô. Vamos se esforçar para que aconteça isso no final do dia, para que amanhã, quando ele esteja perfeito. É isso que é entregar o melhor, resultado. Valores, por exemplo, o pessoal, é caro? Não, eu dificilmente, você já falou isso muito bem, eu acho que eu vou até mudar o meu contrato, até vou trabalhar no sucesso. Por quê? Porque nós geramos economia. Eu digo para as empresas, olha, aquele prédio do lado não é meu cliente, você fica à vontade com a sua margem lá, mas aqui eu sei quanto custa, tá? Então vamos trabalhar juntos para que o cliente tenha o melhor preço possível. Agora, Aí, uma pergunta que não quer calar. Vai, permita aí você. Manda. Não adianta vai apertar, lá. não adianta Não, apertar uma várias vezes que dúvida não se- acelera. Não, assim, essa aí é clássica, né? Aperta só uma vez, você vai estragar o botão, cara. A decisão do contrato de manutenção ser
com peças ou sem peças, vai de acordo com o condomínio, com o equipamento que é instalado. Não existe uma regra assim de, não, só faça com... Não existe. Vocês estão entendendo a pergunta? Perfeito. Síndico sempre me pergunta isso, eu fico naquela assim, e Perfeito. agora? Cadê o Rafael? Pra onde que eu vou? Vou pra cá, pra lá. Existe uma regrinha nossa na consultoria que é, por exemplo, de acordo com o perfil do condomínio e de acordo com o estado do equipamento. Hoje você tem uma outra pergunta que eu vou complementar. Com a fabricante eu faço a manutenção ou pode ser com qualquer outra empresa? Então, assim, as duas coisas são possíveis. O contrato com peças, ele está atrelado à empresa cobrir todas as peças que estão ali no equipamento, desde que sejam desgastadas naturalmente. Perfeito. Ou seja, se houve uma ação externa, uma oscilação de energia, uma queda d'água, um vandalismo, ele não cobre. Então, assim, o perfil do condomínio é um perfil que tem um drive muito potente, que tem um motor muito potente, que tem um equipamento muito revolucionário, assim, muito atual. Eu indico que a gente pense com carinho no contrato com cobertura de peças, certo? Agora, na grande maioria, o contrato sem cobertura de peças atende muito bem, certo? Só que aí é aquela questão. O elevador é um carro. Você está aqui, daqui a pouco passa um carro, quebra o seu retrovisor, né? E aí você tem o quê? Poxa, eu tenho um seguro, vou acionar. Mas poderia não acontecer isso durante 10 anos. Então, assim, você tem ali alguns riscos. O ideal é que seja feita uma vistoria completa para que estrategicamente nós tomemos essa decisão juntos. Então, assim, é isso que eu indico. Eu faço uma análise. Eu tenho clientes que a gente fez o downgrade, trouxe para 100 peças, e teve clientes que eu falei, vamos correr com peças, porque tem coisa grande vindo aí. Importante fazer com peça. Ou seja, né? Contrato Quer com consultoria. economizar exatamente. É muito difícil para determinar, assim. Uma coisa que eu fico com dúvida é porque eu não brinco com elevador, porque não é minha E não praia, eu sou civil, eu não sou mecânica. Engenheiro civil pode laudar Não. um elevador? Não, só mecânico. Nem Simples e elétrico, só mecânico. Só engenheiro mecânico pode laudar, nem o engenheiro elétrico lauda. Porque eu tô vendo muita gente laudando elevador, sendo civil, e falando que sabe um cursinho básico de mecânica, hein? Não. Aí é uma situação delicada, né? Primeiro porque ele tem um CREA, ele vai assinar, vai estar ali, dependendo do motivo que foi feito esse laudo, se é para uma ação judicial, se é para uma perícia, ele vai ter ali a parte que utilizou ele vai ser, infelizmente, ela vai ser prejudicada, né? Com toda certeza. Porque o perito não é qualificado para isso, entendeu? Então nós temos, por exemplo, nosso engenheiro mecânico, que é responsável para assinar os nossos laudos, para dar os nossos parecer, e assim o cliente fica tranquilo no que diz respeito à obrigação legal sobre aquele tema. Senhores, eu sei que o papo tá gostoso, não tá? Ah, Não tá? Tá legal, sensacional. tá muito bom. O Lucas já levantou ali a bandeirinha. Ping-pong, Priscila. Ping-pong. Um livro. Aqui. Gente, eu posso falar, de verdade, eu tô experimentando dois sentimentos muito estranhos, assim, né? Eu não queria que parasse, porque tá tão bom esse podcast Tá gostoso, aqui. né, cara? Não queria que acabasse, mas ao mesmo tempo eu tô querendo que acabe logo pra eu começar a ler meu livro. Priscila, gratidão, viu? Que da hora, meu. Um livro. A Bíblia. Cara, eu tô gostando de ver isso. A gente tá entrevistando as pessoas certas, né, cara? Tá vendo? Que legal, que legal. Tendo a base boa, não tem porquê ter lados errados, meu filho. É referência. cara. Por que eu falei isso? Porque a gente tá fazendo esse ping-pong e estamos ouvindo essa resposta, cara. Direto, Sim. recorrente. É isso Legal, aí. Que cara. lindo, arrepiou. Sintonia, velho. Arrepiou. Sintonia, né? Louco. Cara, não somos nada sem Jesus, meu amigo. Nada. Animal, velho. Animal. Uma música. Breve virá. Não conheço. De quem que é? Coloca no YouTube. Breve virá. A gente vai Breve ouvir. Jesus voltará. A gente vai ouvir na volta. Pode colocar. Animal. É você mais popular, é preciso saber viver do Titãs. Ele é músico, cara. É mesmo? Toca bateria Mas e meu tudo. sócio não tá gostando de eu ficar tocando bateria muito, não. Tamo junto, cara. Ele tá com Sou da bateria também. Eu sou primo do Roger, do Traje Rigor. Então, vira e mexe, tem festa de família, eu posso ir tocando. Eu e o Roger, o meu primo. Já que emendou o podcast. Não. Que é isso? Que é isso, cara? Só que vai brigar com o meu sócio que ele não gosta, não, viu? Que é isso, cara? É, Ele tá emocionado. Tô emocionado. Uma referência. a minha mãe. Cara, eu sou fã de Jesus Cristo. Em tudo na minha vida eu vejo como me aproximar do exemplo dele. Uma pessoa que te inspira. Meu pai. Louco. Cara, minha esposa.
Que louco. É a única que tem moral de falar pra mim alguma coisa e eu... tá certo. O restante eu ouço, mas... Pondera. eu escuto. Que lindo, cara. Que lindo, eu tô emocionado aqui. Que podcast Ela tem esse poder, bacana. pô. Ela tem. Uma palavra Animal. que te define. Amor. Puro amor aqui. Ousadia. Eu vou agora abrir, né? Faça o seu. Uma comida. Peixe. Sou nordestino, amigo. Carne. Picanha. Aí tá melhorando, pelo menos o que tá acontecendo no podcast, porque já teve até salsicha com purê de batata. e japonês. Eu tenho que falar do amor aqui, porque eu tô até tatuado aqui, viu? Muito louca essa tatuagem. Dá pra pegar aí? Pegou? Ó. Eu amo condomínio. Animal. Senhores, muito Gratidão. obrigado mesmo. Como que eu encontro vocês nas redes sociais? Então, o meu é Marcelo Duarte, _condomínios. Show de bola, velho. O Show de Marcelo bola. falou ontem, eu vou morrer trabalhando com condomínio. Eu falei, cada louco com sua mania. Vocês nos encontram no @Rafael Sampaio Oficial, Rafael com F, e também no @Arsenal Elevadores. Será um prazer recebê-los lá. Tá tudo aqui na descrição. Manutencista, que bate-papo incrível. Priscila, muito obrigado por ter abrilhantado aqui o nosso podcast. Finalmente uma flor no meio desse jardim, Finalmente. Enfim, nós vamos dominar o mundo, você sabe. Pra né? cima, é nosso. E as mulheres, né? Porque o dado que ela me passou de Minas, né? Minas Gerais é um problema. 30 mulheres pra... 20 mulheres por homem. Eita. Eu vou pra lá. Vou pra lá em podcast Minas. Chega de São Paulo. Rafael, obrigado. Marcelo, Gratidão obrigado total. mesmo. Manutencista, se você tá assistindo via YouTube, depois procura lá Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. E o contrário também. Tá ouvindo, tá treinando, tá no carro. Depois vai lá, youtube.com/manutenção predial, pra poder ver aqui o bate-papo, ver essa sala bacana, as pessoas aqui todas bonitas, felizes. Muito obrigado. Forte abraço. Até a próxima aí. Fui! Uai!